Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Englobal Insights. Meu nome é Rafael Meyer, eu sou o diretor de operações aqui na Englobal e o Englobal Insights busca inspirar empreendedores e pessoas que trabalham nas áreas de indústria, distribuição, comércio, com histórias inspiradoras que possam contribuir para uma jornada aí de aprendizado e trazer, obviamente, insights para você e que você possa aplicar no dia a dia. Hoje estamos aqui com um convidado muito especial, meu colega Adir Gra, que tem uma história incrível dentro da Crona, hoje como gerente de supply chain, e tem uma trajetória muito legal que ele vai compartilhar com a gente. Então queria primeiro agradecer por você ter aceito o convite, né, Adir, e te desejar boas-vindas aí ao nosso podcast. Obrigado, Rafa, agradeço demais o convite aí, estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito bacana. Bom, a Crona é uma empresa que é referência nacional em soluções para construção civil, com uma forte atuação em tubos e conexões, e destacando uma cultura de inovação, sustentabilidade e responsabilidade social. Para a gente poder começar, Dir, eu queria que você pudesse contar um pouco da tua história dentro da Crona, porque hoje você é gerente de supply, mas você já está há 16 anos na empresa e entrou na produção. Então conhece a empresa desde o começo até agora estar na gerência, né? Desde o começo do processo. Então como que foi essa tua história, essa tua trajetória aí dentro da Crona? Legal, a minha trajetória, a minha jornada dentro da Crona realmente começou há 16 anos atrás, no chão de fábrica. Eu entrei nas operações, né, de injeção inicialmente, né? Então ali eu aprendi muita coisa em relação ao valor do trabalho, com relação ao trabalho em equipe, qualidade dos produtos, enfim. E eu sempre procurei entender o porquê das coisas, né? A curiosidade sempre foi algo assim muito presente no meu dia a dia. Então, por toda a minha trajetória nas áreas que eu passei, né? Depois disso nas áreas de qualidade, nas áreas de extrusão de tubos, de injeção de conexões, nas matérias-primas, né? Tive o ingresso também na carreira de liderança ao longo dessa jornada, que me ensinou também a trabalhar com pessoas, fazer gestão de equipes, enfim. Então isso trouxe para mim uma bagagem muito bacana dentro da minha carreira e me dá hoje condições de ter esse entendimento, essa visão, desde a base, né, de onde as coisas acontecem, todo o processo de transformação, até realmente a entrega de produtos aí hoje para os clientes finais. Então essa trajetória de 16 anos aí, ao longo da empresa, da base até onde eu estou hoje, me traz uma visão bem ampla de todo o negócio. Legal. E me conta um pouco, como que foi essa evolução? Você, né, entrou na parte de produção, como você comentou, acabou assumindo algumas responsabilidades de liderança ali dentro. Uhum. E esse processo de transição para a área de supply, como que isso foi acontecendo ao longo da carreira? Foi algo que você buscou? Ou foi algo que as oportunidades foram aparecendo, você foi se preparando, foi automático, como é que foi isso aí? Para o supply eu tive uma grata surpresa, porque inicialmente não era algo que eu estava almejando, até porque um pouco antes de acontecer o supply na minha carreira, eu estava há um ano e pouco, um ano e meio mais ou menos, à frente das operações de Joinville, né? Responsável por produção, manutenção, ferramentaria, enfim, de todas as plantas que a gente tem aqui em Joinville. Então eu estava muito focado nessa função, em estabilizar essas operações e implementar as melhorias, enfim, os projetos que a gente tinha para a área. Quando eu recebi aí o convite para estar assumindo o desafio do supply chain. Então eu lembro que na ocasião eu demorei uns 10 segundos para responder que eu aceito o desafio, porque eu acho que é um movimento assim, bastante comum dentro do nosso negócio, né? Ao longo de todos esses 16 anos, as coisas sempre aconteceram de forma muito rápida e ao mesmo tempo também muito consistentes dentro da Crona, né? É uma empresa que cresce muito rápido, então demanda mudanças muito rápidas também. E essas mudanças de estrutura e de arquitetura também são muito presentes. Então o supply chain ele aconteceu na minha carreira de forma inesperada por mim, não era algo assim que eu tinha um plano traçado, não tinha um objetivo claro de um dia ocupar essa cadeira.
mas vejo hoje com muita alegria assim, tudo que aconteceu, porque realmente me traz uma visão, me dá uma visão muito ampla de todos os nossos negócios, toda a nossa operação, uma participação muito próxima da estratégia do negócio. E eu acho que, como eu comentei antes, toda essa jornada, desde a preparação, por eu ter passado pelas áreas operacionais, pelas áreas produtivas, né, a área de qualidade foi uma área que me deu uma visão assim bastante singular de tudo que acontece pelas questões de normativas, de desempenho de produtos, até mesmo de performance de matérias-primas, né, desenvolvimento de fornecedores. Então, sem estar propriamente dito no supply, né, com responsabilidades de desenvolvimento de fornecedores, de matérias-primas ou até mesmo de outras frentes relacionadas ao tema, essas outras áreas pelas quais eu passei me possibilitaram presenciar muito isso ao longo da carreira, né? Então, qualidade foi sim uma etapa bastante importante, assim como todas as outras. A liderança também foi algo muito importante na minha carreira, né? Apesar de cedo, né, na minha vida, eu estar liderando pessoas, para mim sempre foi algo muito forte, né? Eu sempre gostei muito de trabalhar com pessoas e ver que as pessoas sempre têm algo de bom para contribuir, sempre tem algo de positivo, sempre tem o seu melhor para colocar ali no dia a dia. Então sempre foi algo que me motivou muito, né? Trabalhar com gente, ver as pessoas ocupando posições melhores, crescendo e se desenvolvendo. Então, muitos deles aí ao longo desses 16 anos ainda estão com a gente na empresa, estão compondo a minha equipe hoje também Bacana. dentro de supply chain. Quando eu cheguei no supply, estavam lá para me recepcionar também. Então, foi assim muito legal. Está sendo uma etapa muito gostosa, muito bacana aí da minha carreira, né? Apesar de ser um grande desafio, né? Eu sou um eterno aprendiz. Eu costumo dizer que todo dia eu estou aprendendo alguma coisa nova, né? Principalmente dentro do supply. A gente está completando aí basicamente 2 anos de área, né, de ADIR, responsável pelo supply da Crona. Então, todos os dias a gente está aprendendo algo de diferente, seja na área de suprimentos, estratégias de compras, na parte de planejamento, logística também, que é um desafio importante que nós temos dentro do departamento. Então, todos os dias tem coisa nova aí para a gente estar correndo atrás e toda essa trajetória de operação, como eu comentei, me dá hoje uma condição, uma visão bem bacana para poder atuar hoje na função de supply. Muito legal, cara. É bom ver também um profissional que ele consegue entender o processo como um todo, né? E é bem comum a gente ver migrações de gerências entre empresas. Então, o gerente que começou num processo e entender ele do início ao fim também entende dos desafios, né? E dos desafios não só na cadeira de gestão, mas a cadeira de quem está de fato produzindo, né? E o impacto do próprio trabalho ali junto àquelas pessoas. Dentro desses 2 anos que você está aí à frente, quais os principais desafios que você já conseguiu superar dentro de supply, dentro da Crona, e qual é o desafio atual que você está lidando ou que você vê para o ramo de supply como um todo, né? Que eu penso que os desafios de supply são comuns, né? Às empresas, aos profissionais da mesma área em diversas empresas. Então, como que é a tua visão sobre esse aspecto hoje? Bom, dentre todos os desafios que nós encontramos, né, eu acho que todos eles são extremamente positivos sob a ótica do negócio. Eu acho que é importante antes contextualizar um pouco do momento em que a gente vive enquanto supply dentro do grupo Crona e da própria organização, né? Principalmente nos últimos 2 anos e meio, a gente fez aquisições importantes, né, para o negócio. Então a gente saiu, né, eu sempre associo o nosso desafio de supply chain principalmente ao fato de a gente ter saído de 2 unidades expedidoras que nós tínhamos antes para 5 unidades expedidoras. Então, por essa evolução a gente já consegue dimensionar um pouco do tamanho do desafio de supply chain nesse sentido, né? A gente basicamente tem que ter os produtos certos, na quantidade certa e no momento certo para faturar de 5 unidades expedidoras
diferentes, né? Então, traz uma complexidade bastante importante, bastante grande, né? O desafio tem sido esse nos últimos anos, aí, nos últimos meses, principalmente após a aquisição, e de a gente cada vez mais conseguir viabilizar a estratégia do negócio através do supply chain, ou seja, a gente tem um incremento de rotinas de importação, de insumos, de componentes acontecendo, então tem esse desafio hoje também de a gente garantir que eles cheguem no momento certo, na quantidade certa, na qualidade especificada. Tem a gente ter opções de fornecimento, né? Então esse é um ponto também importante de desafio que nós temos trabalhado bastante nos últimos meses, para que nós tenhamos opções, para que nós tenhamos segurança, para que nós consigamos viabilizar realmente a execução das estratégias comerciais, de vendas, de avanço, de ganho de market share. Então, basicamente, dentro dos últimos períodos aí de supply que eu tenho presenciado, esse tem sido, né, o principal desafio ao longo dessa jornada. E nós estamos também num momento agora de negócio, né, de mercado, que tem nos trazido bastante desafios em relação à logística, né? Logística sempre é um desafio quando a gente fala de operar, né, logisticamente falando, dentro do Brasil. O Brasil é um país gigante, tem bastante desafios em termos de logística, e não tem sido diferente para nós nesses últimos meses aí em relação ao tema de logística. Mas o ponto importante, né, destacar é que, junto com todos esses desafios que nos é colocado aí por questões de mercado, por questões de negócio, por questões muitas vezes políticas, econômicas e tudo mais, né, a gente consegue sempre extrair muitas coisas boas e enxergar muitas oportunidades, né? Então a Cronos sempre foi uma empresa muito atenta a tudo isso, e nós temos um time bastante focado e engajado nisso, que quando a gente coloca um desafio na mesa, a galera abraça a causa, vai atrás. E eu acho que esse para mim tem sido sempre assim, um grande aprendizado e um grande ensinamento, que é em relação à constância das nossas ações, a persistência em cima daquilo que a gente enxerga como algo positivo lá na frente. Então, tendo esse perfil e esse comportamento dentro do time, os desafios eles acabam se tornando pequenos, e a gente potencializa isso em oportunidades no dia a dia. Então, são coisas assim que me dão bastante clareza e segurança de seguir firme no propósito de supply, de viabilizar a estratégia do negócio, de se tornar cada vez mais estratégico e colocar a gente numa posição de maior competitividade em relação aos nossos concorrentes no mercado que a gente atua, né? Muito bom. E falando especificamente, né, falamos um pouco dos desafios, você comentou no começo sobre a importância da estrutura. Falando dessa conjuntura, como é que está o momento atual da Crona e como que está estruturado o supply que você coordena hoje? Como é que funciona essa estrutura na prática hoje? Bom, o momento atual, como eu comentei, é um momento de a gente explorar muito as sinergias entre os negócios adquiridos, né? Nós tivemos em 2023 também o start de uma nova planta no Centro-Oeste, em Aparecida de Goiânia, então isso também tem trazido muitos ganhos para nós. E dentro dessa conjuntura de negócio, né, que a Cronos se torna um grupo que passa a ter mais marcas dentro desse negócio, a gente passa a operar em mercados diferentes, né? Para nós eram mercados diferentes, a exemplo da irrigação, que a Viqua nos abre essa porta. Então a gente vive esse momento de explorar muito essas sinergias entre as marcas, entre Crono, entre Viqua, entre Ralo Linear lá de Blumenau. Essas sinergias elas não ficam somente na esfera comercial, a gente precisa explorar essas sinergias tanto nas áreas operacionais quanto nas áreas de supply chain, nas estratégias de aquisição. Então essa conjuntura, esse é o momento que a gente vive hoje, né, dentro do negócio Grupo Crono em termos de supply chain. A nossa estrutura ela é uma estrutura bastante enxuta, eu diria, mas ao mesmo tempo bastante polivalente em termos de desafios, né? Hoje a gente tem
Dentro do supply chain, né, o formato de operar lá com suprimentos, né, então a gente está dividido entre suprimentos diretos e indiretos. Nós temos uma vertical de planejamento de operações e de matérias-primas, então toda a parte de planejamento das fábricas, das operações, das matérias-primas também está dentro de uma das verticais de supply. E nós temos também a vertical de logística, né? Então toda a logística interna, intralogística, né? Almoxarifados, abastecimento das fábricas, movimentações internas, recebimento de mercadorias, de matérias-primas e tudo mais, e também a logística de distribuição a clientes, né? Então todo esse pacote hoje ele está com uma gerência de supply chain que eu estou atuando, e a gente fica conectado com a diretoria de operações dentro do guarda-chuva, atualmente Rogério Kentop, né, que é o nosso diretor de operações. Então ele é responsável aí, além de todas as fábricas, as indústrias que o grupo opera hoje, também essa vertical aí de supply chain, né, no guarda-chuva de diretoria de operações. Essa é a nossa estrutura, nossa arquitetura. É dessa forma que a gente está operando. No passado a gente teve também uma passagem, né, passou por dentro da nossa área um processo bastante importante, que é o S&OP. Então a gente entendeu que precisamos evoluir nesse sentido, de conectar cada vez mais as vendas às nossas operações. E hoje a gente opera com o S&OP independente, né? Então tem uma gerência de S&OP atuando muito conectado com as áreas comerciais, com as áreas de inteligência de mercado, e também desdobrando isso através de um plano de produção, de operação, de transferências entre unidades para dentro do supply chain, para dentro das operações industriais. Então a gente está o tempo todo, né? Esse mecanismo ele é vivo, ele acontece nos rituais metodológicos do S&OP, nas reuniões de S&OI, né, semanais, para que a gente consiga garantir que a estratégia seja executada e no final do dia a gente tenha a performance que a gente estava prevendo ou projetando dentro dos ciclos de S&OP. Bacana, é uma estrutura bastante complexa e robusta, assim como o mercado que vocês estão inseridos, né? Também é um mercado que exige muito dessa estrutura para garantir a competitividade e a eficiência no setor. E como que o teu papel e o supply garantem isso junto do planejamento estratégico no momento atual, que vocês estão vivendo super desafiador, como você colocou, as aquisições, a expansão, enfim, tudo isso traz uma série de desafios para o negócio além do próprio mercado, né? E como garantir essa mesma eficiência com essa equipe, como você falou, polivalente, né, e tudo mais, para que a empresa continue prosperando e continue eficiente no que ela faz de melhor. Uhum. Realmente, o nosso mercado e o nosso segmento, ele é um mercado extremamente exigente e competitivo, né? Isso traz para dentro de casa um desafio para todas as indústrias desse segmento e similares, gigantesco. Eu diria que o grande ponto aqui é a gente ter um alinhamento muito forte com todas as áreas dentro da organização, porque um fator preponderante lá no final do dia em relação a tudo isso, né, como que a gente vai conseguir ser competitivo, como que a gente vai conseguir atender às expectativas e às necessidades desse canal, desse mercado extremamente exigente e está ficando cada vez mais. É o nível de serviço, é o fluxo de informação, é a comunicação, é a qualidade do pós-venda, né? Quanto a gente está sendo assertivo, porque problema sempre vai ter, né? Agora, como a gente resolve, como a gente dá atenção, como a gente se relaciona com o cliente lá na ponta, que teve algum impasse, algum problema, é que vai fazer toda a diferença. Então, estruturar processos que nos deem clareza disso, né? Que a gente consiga, à luz dos dados, enxergar oportunidades, trabalhar de forma mais cirúrgica, em termos de eficiência operacional, em termos de ajuste de processos, conectar cada vez mais o S&OP com as operações e o nível de serviço lá na ponta, é o que vai nos dar um diferencial realmente consistente no final do dia. Então isso transita, né, na minha opinião, muito forte em constante alinhamento, melhoria contínua
dos nossos processos, e aí eu falo não só de processos operacionais, que é o que eu vi muito e vivenciei lá na época de industrial, de produção, Uhum. mas sim melhoria contínua em processos administrativos, né? A gente ter dados que nos permitam tomada de decisão rápida, assertiva, para corrigir rota em tempo hábil e poder se comunicar com o cliente de forma a passar credibilidade, a cumprir com os acordos, com os combinados que a gente faz com ele, sem dúvida vai fazer diferença, e são argumentos, são virtudes que já fazem diferença, que sempre estiveram muito presentes nesses 31 anos da Crona, né? Essa troca com o nosso público, com o nosso cliente, com o nosso fornecedor, ela tem sido muito bem construída, muito bem consolidada, e isso nos dá também uma condição de relacionamento bastante importante com todo esse público de clientes, tanto clientes dos nossos produtos, quanto os nossos clientes internos, nossos parceiros, a nossa rede aí de suprimentos como um todo, né? E é legal que você menciona sobre cliente, né? E às vezes a área supply, eu vejo que ela em alguns contextos, ela acaba sendo não atribuída direto ao cliente, né? Mas o quanto que você também trouxe essa visão do cliente para dentro do negócio. Penso que isso tem muito a ver com a cultura da empresa, né? De pensar com o cliente no centro, tomar essa decisão com base no que o cliente também dá de feedback. E para a área de supply, como que funciona esse processo de entendimento sobre o cliente para a área de supply? Não só o cliente interno, né? Mas também os desafios desse cliente e como isso internaliza para que você possa usar esses desafios para talvez promover alguma melhoria e, consequentemente, agregar valor para o cliente, né? E, consequentemente, agrega valor para o negócio também. Como que é esse processo dentro da área de supply hoje? A gente não tem ainda um processo, né, extremamente estruturado para isso, mas a gente tem muita troca com o comercial, por exemplo, Bacana. né, com representantes. Muito disso também pelo fato de, na cadeia, a gente estar mais próximo do cliente, né? Então, a última etapa do processo de compra, ela acontece com a gente. É a gente que vai lá com o transporte, fazer a entrega, né? Fechar um ciclo com o cliente. Então, isso nos dá também bastante insumo, nos traz bastante insumo em relação a isso. Nós estamos estruturando e fortalecendo cada vez mais essa troca, né, do fechar do ciclo com o cliente no momento da entrega, mas eu vejo que não é esse, né, o fator que nos impede de ter um bom relacionamento, ou uma boa leitura de como está o nosso nível de serviço, o nosso atendimento para o cliente, justamente porque a gente tem muita troca, como eu comentei, com o time comercial. Nós temos uma diretoria muito atuante, né, uma presidência muito atuante que está o tempo todo no cliente, visitando, né, então trocando experiências, trazendo para dentro de casa e desdobrando dentro da cadeia aquilo que eles enxergam de oportunidades. Nós estamos sempre muito presentes em feiras estratégicas aí do setor, para estar próximo realmente, né, do cliente. Nós tivemos agora na semana passada a Fenacom aqui na Expoville, então também a gente passou por lá, conversou com alguns clientes, né, fez uma rápida medição, como que tá, como que as coisas estão evoluindo. A gente consegue também captar a partir deles uma percepção de tendência, de como que está o mercado, como que está o negócio deles. Eles trazem inputs para nós, né, insights em relação a oportunidades de melhoria, né? Pontualmente a gente vai no cliente acompanhar uma descarga, por exemplo, de alguns produtos, até para a gente poder sentir a dor do cliente, né? A gente chega lá, né? É uma carga que a gente carregou, um caminhão que a gente embarcou aqui na nossa unidade. Vamos lá no cliente acompanhar a descarga para ver o que a gente pode melhorar. A gente pode fazer um rearranjo aqui na composição da carga, melhorar a embalagem. Vamos levar esse input ou esse insight lá para a área de engenharia, para rever um padrão de papelão, de embalagem, enfim, a gente está o tempo todo movimentando, né, trazendo insights para dentro da operação, para a gente fomentar melhoria, fomentar também inovação,
mas ao mesmo tempo também ouvir o cliente, enfim, melhorar aquilo que a gente precisa melhorar para tornar cada vez mais o nível de serviço consolidado, né? Porque no fim do dia a gente tem uma série de segmentos sendo atendidos, de canais sendo atendidos, e a gente precisa calibrar o nosso atendimento para cada uma dessas particularidades, né? Então, construtora tem uma exigência para atendimento de nível de serviço, um grande atacadista tem outra exigência para nível de serviço. Eu diria que talvez nem tanto exigência, mas o que é valor para eles, né? Para que a gente consiga calibrar e dimensionar o devido nível de serviço para cada canal, para cada necessidade, para cada especificidade que é colocada em relação ao cliente mesmo, né? Muito bacana. Eu acho que dá para tirar muito dessa tua fala é escutar, né? Exatamente. Escutar o cliente e não só presumir o que o cliente está querendo, mas ir até lá, escutar, estar perto, entender os desafios na prática. Acho que isso faz muita diferença. E algo que eu achei muito bacana da tua fala é justamente esse compartilhamento de responsabilidade sobre o cliente. Porque em muitos momentos é atribuída a responsabilidade do cliente ao comercial, pura e somente. Só que no momento atual, quanto mais todos entendem que o papel de todos na empresa é atender ao cliente, inclusive numa indústria como a Corona, que tem vários processos, várias pessoas envolvidas, todos têm a ganhar, né? Não só a empresa, por poder visualizar isso antes de virar um grande problema, mas o próprio cliente enquanto, né, estar sendo facilitado, ter a vida facilitada, ter benefícios em relação ao que ele troca. Então essa proximidade com o cliente das áreas é o que vai fazer a maior diferença em toda a rotina, né? Para todos os profissionais, assim, muito bacana que a própria área de supply ter essa atuação. Eu vejo que é alguma coisa bem diferenciada do que a gente vê no mercado, que o supply entende as dores do cliente também externo e compartilha isso com os outros ambientes. Acho que isso faz uma diferença gigante na entrega, né? O que é comum, né, e o que é praxe, a gente faz as nossas piadas internas lá, mas é aquela briga saudável entre logística, entre comercial, Sim. enfim. Então, isso é normal, isso acontece, mas para a gente conseguir refletir isso lá na ponta, né, para o cliente, a gente precisa, antes disso, fazer o dever de casa de ter uma relação muito fluida entre essas áreas dentro do negócio. Eu acho que esse é um ponto que é extremamente importante e que a gente tem dado caminhado a passos largos nesse sentido, de nas áreas que ao mesmo tempo são meus fornecedores, também são meus clientes, a gente fica o tempo todo trocando de papel nesse sentido, de construir essa relação de forma muito azeitada, de forma muito transparente, né, de a gente reconhecer alguma falha, alguma necessidade de melhoria, né, até mesmo como supply. Então a gente tem conseguido, né, com todos os times internos dentro do Grupo Crona, né, eu estou falando aqui de área comercial, a gente tem uma área, um núcleo, né, de administração de vendas que faz esse filtro, nos ajuda nessa priorização de quem a gente atende primeiro, quem não atende, precisamos dar um foco aqui, priorizar ali, enfim. Então essa troca ela tem evoluído vertiginosamente aí nos últimos anos, principalmente, e isso nos dá robustez para conseguir novamente viabilizar a estratégia da Crona, né, que é consolidar as marcas, aproveitar as sinergias para a gente conseguir estabelecer um patamar de nível de serviço adequado para cada canal, para cada segmento. E eu acho que um ponto importante a ser destacado, né, Rafa, é que os problemas eles existem, eles acontecem. A gente vive num mercado muito dinâmico, né? Então tem momentos que a gente, por estratégia, vai conseguir estar muito bem estabelecido com níveis de estoque, com disponibilidade de produtos, com nível de serviço, com oferta de matérias-primas, de itens de suprimentos. E tem momentos que a gente vai estar com tudo isso, né, nos desafiando a voltar para aquela condição de que, poxa,
A gente sabe que tem uma condição aqui para operar de nível de serviço, ou de atendimento, ou de ruptura, disponibilidade de produto, mas por uma conjuntura, né, seja ela de negócio, econômica, às vezes até uma condição climática afeta o nosso negócio, né? Se dá um furacão em algum lugar do mundo, afeta o mercado de resinas de PVC, por exemplo, a gente sente reflexo aqui, né, no Brasil, no nosso negócio. Então, a gente está o tempo todo, né, se movimentando, se ajustando e se adequando às cadeias de suprimento, aos desafios que são colocados, mas esse ambiente de colaboração, né, entre as áreas, com o comercial, com o administrativo, com inteligência de mercado, com o marketing, enfim, com tudo que permeia de forma mais conectada com o supply chain, com produção, com fábricas, nos dá uma condição e um tempo de resposta muito rápido, né? Novamente, problemas vão existir, mas a gente estando conectado, estando num ambiente colaborativo, nos coloca numa posição de vantagem, né, para restabelecer aquela condição de forma muito rápida, assertiva, sem ego, sem, né, pô, né, minha área errou e tal. Cara, erramos, vamos correr atrás, vamos corrigir isso daí, vamos buscar a estabilidade novamente e bola para cima. Então isso é muito presente, né, não só hoje como supply, mas eu sempre presenciei muito isso dentro da Crono. A gente tem um ambiente de muita colaboração, de muita troca, de muito trabalho em equipe, mas aquele trabalho em equipe de fato aplicado. Não é um negócio que fica assim, pô, vamos trabalhar em equipe e tal. Não, a gente faz isso e eu consigo enxergar isso na prática. Então eu tenho, né, pares maravilhosos, eu tenho uma estrutura assim, de forma muito bem conectada, a gente troca muita informação, a gente está disposto a se ajudar, a gente ajuda quando é preciso. Então tem muita troca nesse sentido que vai muito além do nosso operacional do dia a dia, que nos dá a condição de lá na frente sair melhor no final do dia. Eu acho que sair de uma forma melhor do que entramos. A gente tem momentos de mercado todos os anos, ou enfim, todos os períodos, momentos de baixa de mercado, crises, enfim, teve pandemia ao longo do caminho, teve greve dos caminhoneiros, teve vários fatores que nos colocaram desafios para serem trabalhados, e não que isso seja algo específico do nosso negócio, isso é para todo mundo, mas que com essa colaboração a gente consegue desdobrar isso, converter muitas vezes esse tipo de coisa em oportunidade. A gente tem uma estrutura de gestão e até mesmo da alta liderança que também veio da base. Eu vejo que isso é um outro diferencial bem importante, né? Nós temos os diretores, nós temos o próprio presidente que começou lá de baixo, que então conhece também os detalhes da nossa operação. Então isso faz total diferença na hora de uma tomada de decisão, na hora de fazer alguma provocação, na hora de colocar alguma ideia, enfim. Então a gente tem muito essa abertura. Às vezes a gente está com uma dificuldade aqui, daqui a pouco senta com outros gerentes, com uma diretoria, às vezes até o próprio presidente. E se a gente fazer assim? E se a gente ir por esse caminho? Já pensaram nisso? E essa opção já foi colocada na mesa? Então essa troca colaborativa e construtiva nos dá aí agilidade, velocidade e segurança para executar as ações que a gente precisa executar de uma forma muito fluida, né? Bacana, porque isso reflete cultura, né? Exato. Colocou em vários pontos, desde da próprio desenvolvimento das pessoas para assumir esses cargos, como você comentou, inclusive a presidência, né? Já é de uma pessoa que começou na empresa e foi evoluindo na carreira. Só isso já também demonstra essa preocupação que a empresa tem em garantir que isso já venha da base, né? E ter esse alinhamento em todos os níveis ajuda com certeza muito a empresa a conseguir fazer uma entrega melhor para o cliente. Sem dúvida. E no fim isso também ajuda o próprio ambiente interno, né, a resolver os problemas, né? Porque quando a gente tem um problema é de fato uma prioridade para todo mundo, e quando você não tem essa troca, a tendência é uma defesa, é cada um se isolar no seu próprio departamento, ou no seu próprio, atrás do seu próprio cargo, né? E isso acaba ficando evidente quando você está de fora e consegue enxergar. Mas agora,
ter isso jogando a teu favor te dá muito, como você trouxe, a velocidade, agilidade e efetividade para de fato resolver as coisas quando acontecem. E é legal que em alguns momentos você trouxe, cara, não vamos deixar de ter problema, mas a gente vai resolver. E todo mundo ter essa mesma cabeça faz muito sentido. Uma outra questão que você trouxe, a gente indo para um aspecto de troca, de inovação, falou da visita a feiras para se aproximar de clientes. Agora também soube que você visitou a maior feira do mundo no segmento. Como que foi essa experiência, a Feira K, na Alemanha? Como é que foi a sua primeira vez? Você foi com a equipe? O que você viu lá? Qual que foi o objetivo da Crona em fazer com que você fosse visitar essa feira e o que você trouxe para trocar aqui com a gente, com a nossa audiência? Bacana. A Feira K é o maior evento, né, do segmento. Então, quando a gente fala de plásticos e borrachas, é a maior feira que nós temos aí para enxergar tendências, para ver o que tem no mercado. Essa foi a minha segunda Feira K, né? Ela acontece a cada 3 anos em Düsseldorf, na Alemanha. A minha primeira foi em 2022 e já, né, numa transição entre industrial e supply, então eu já fui para a feira, né, com uma cabeça voltada para supply, enfim, para suprimentos, para fornecedores, para, enfim, máquinas e equipamentos. E essa feira, né, que aconteceu no finalzinho do mês passado, foi, né? Não, comecinho desse mês, de outubro, isso. Essa feira a gente foi também com o intuito de enxergar como é que está o mercado de máquinas e equipamentos, como é que está o fornecimento de matérias-primas, as opções que nós temos. Nós fomos em um time um pouco menor, nós fomos com o nosso presidente, Fernando, com o Luiz Riso, que é o nosso gerente de engenharia, e também com o Rogério Kenton, que é o nosso diretor de operações. Tivemos também a participação dos sócios, né, dos acionistas do Grupo Crona, alguns integrantes das famílias também tiveram presente. Então, se a gente for somar aí toda a comitiva, né, de integrantes do Grupo Crona que estiveram na feira, a gente passa aí de 20 pessoas, né, participando do evento. Mas o que eu pude perceber, né, nessa feira em específico foi realmente a exposição na prática do que nós víamos em feiras anteriores como algo ainda amadurecendo, como algo emergindo. Por exemplo, muito se ouve há muito tempo em feiras falar de machine learning, de máquinas que se autoajustam e tudo mais. Então a gente já pôde perceber isso na prática, de fato rodando em fluxo na feira. Eu percebi algo muito relevante também em relação a pequenas inovações dentro das máquinas. Então não se via, eu pelo menos não enxerguei assim grandes revoluções em termos dos processos, né? Um processo de extrusão tem uma extrusora, um alimentador, um cabeçote, né? Uma linha de frente e beleza. Não tinha nada assim muito disruptivo nesse sentido. Mas dentro do processo, dentro da linha de produção, em algumas etapas, alguns detalhes desse processo, os fabricantes entenderam as dores das indústrias e fizeram pequenas correções, pequenos upgrades e colocaram tecnologia nisso. Então, um sensor monitorando algum parâmetro crítico do processo em tempo real, startando uma sinalização caso isso desvie, uma alteração num ferramental que vai nos permitir otimização de tempo de setup, de redução de tempo de troca. Então, eu pude enxergar, junto com os colegas que estavam lá, essas pequenas coisas dentro das máquinas, das linhas, que nos dá ganhos dentro do processo. Porque esse é um ponto também que eu percebi nos fabricantes, uma preocupação em relação ao custo de transformação. O mundo inteiro está sofrendo com disponibilidade de mão de obra, com capacitação de mão de obra, né, com alguns recursos que são fundamentais para a indústria de transformação.
Então eles também vieram, alguns fabricantes, alguns dos parceiros que nós já atuamos há muito tempo, atuando até mesmo com uma simplificação da interface homem-máquina, deixar ela mais simples para que a gente tivesse uma facilidade de operar o equipamento, enfim, já pensando em toda essa complexidade de recursos que a gente tem a nível mundial, né, e no Brasil não é diferente em relação a operar a máquina, né? É aquela história, né? A gente por vezes acaba olhando para um equipamento com muita tecnologia embarcada, mas no processo, no dia a dia, na prática, de fato e verdade, a gente acaba não utilizando, ou às vezes não é nem necessário utilizar aquilo na sua totalidade, né? A gente ouviu de um fabricante, e eu gravei muito isso, né, do conceito de criar máquinas boas o suficiente, né? O good enough. Então, é um pouco sobre isso, né? O que a gente precisa, o que cada processo, cada empresa, cada negócio precisa de tecnologia embarcada e que lá no final do dia o cliente vê vantagem e a gente consegue transformar isso em valor agregado para gerar receita. Porque pelo contrário a gente acaba onerando o custo de transformação, né, sem ter um retorno lá no final do dia. Então a feira sim foi maravilhosa, foi muito boa, muitas pessoas, bastante brasileiro participando lá na feira, encontramos vários amigos, encontramos concorrentes também, conversamos um pouco lá com eles. Nós temos muitos fornecedores em comum, né, de máquinas e equipamentos. Aproveitamos para reforçar e atualizar as conversas com alguns fornecedores globais de matéria-prima, de resinas, fizemos várias reuniões, então a gente focou essa vez em ficar o período inteiro na feira, então todos os dias praticamente a gente fez reuniões com parceiros, com possíveis parceiros, visitamos também uma fábrica, um fabricante de equipamentos próximo da região lá, ele tinha mudado de fábrica, né, tinha uma fábrica um pouco menor, evoluiu, avançou, então também nos mantém atualizado de acordo com tendências, né, essa máquina aqui hoje ela tem uma capacidade X aqui de produção, a gente já está desenvolvendo aqui para chegar em Y, para aumentar 30%, 40% a produtividade, então são tudo coisas que é foco nosso de trabalhar em alternativas que nos tragam competitividade, que nos tragam otimização de custo de transformação, né, seja aumentando produtividade ou até mesmo otimizando o custo. A Feira K é sempre muito relevante, eu acho que não dá para atuar no segmento de plásticos e de borrachas sem participar de uma Feira K. É a minha segunda, né, a Crona já participa de todas, né, todas as edições, enfim, desde muito tempo. E para quem já participou há mais de 10, 15 feiras aí, sempre traz que toda edição tem evolução, tem novidade, tem coisas boas para se buscar, né? Então, tem momentos que a gente vai com viés mais de compra de máquina, tem viés que a gente vai mais para atualização e relacionamento, né? Tem outras feiras também importantes que acontecem na Alemanha que nós geralmente estamos presentes, né? Como a Facuma, tem feiras de grande relevância, tem Tech Tour de fabricante de máquina lá como a Arburg, que é um dos nossos parceiros, que também promove essa imersão lá, a gente visita empresas, a fábrica deles, enfim, né? O Wittmann Battenfeld também é uma outra parceira nossa que também fica sediada lá, a gente visita, enfim, acompanha com eles tudo que tem de inovação, que tem de evolução. Então essa troca ela é sempre muito, muito produtiva, muito relevante, e essa Feira K não foi diferente, foi assim, sem dúvida, muito agregadora para o negócio. Que bacana, porque parece o centro, o epicentro aí de todo que molda o mercado para os próximos anos e reforça também o que vocês já estão fazendo, né, quando tem essas possibilidades. Eu particularmente acho que essas feiras que são as maiores do segmento, as maiores de algum nicho, elas sempre têm muito valor, às vezes para te dar a visão de tendência, às vezes para reforçar o que está sendo feito, até para alinhar as ideias com o que está sendo, vamos dizer, praticado, né, no mundo, porque a gente sai das
da nossa zona de conforto, onde a gente domina, a gente vai trocar com players aí relevantes para o mundo, né? E que estão enfrentando o mesmo desafio. Então, acho que sempre é muito bacana. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi o fato de você ter trazido essa visão de que a tecnologia, apesar de realmente ela tá fazendo a diferença, agora o IoT, Indústria 4.0, pelo que eu entendi, é o que tu está vendo agora que está acontecendo, que antes era uma promessa, e agora isso tem acontecido, mas também não é para ser o principal. O principal ainda é o que fazer o básico bem feito, talvez com um outro acessório que vai ajudar, mas tem que fazer sentido na linha final. Não é uma inovação por inovação, ou uma tecnologia só para dizer que tem, né? Uma coisa assim. E isso me chama a atenção porque a gente tem visto muito movimento de transformação digital nas empresas, em todos os segmentos, inteligência artificial, indústria 4.0, isso tem impactado muito. E aí, como que isso tem sido visto por vocês da Crona, esse processo de transformação digital dentro da indústria, mas mais especificamente dentro do supply? Como que aterrissa essas ideias e na prática faz isso acontecer? Bacana. A transformação digital dentro do grupo, ela acontece há muito tempo. Eu diria até que é algo muito presente dentro até mesmo da nossa cultura, né? Justamente pela estratégia de aquisição de bons equipamentos, enfim. Eu vou contextualizar um pouco dessa questão do industrial, porque isso conecta e dá bastante subsídio para dentro do supply, né? Quando a gente fala de transformação digital, de coleta de dados, de tratamento de dados, coisas que até mesmo nessas feiras a gente vê muita oferta já há muito tempo acontecendo isso. E hoje, por exemplo, dentro das nossas operações, a gente já coleta dados em tempo real das máquinas desde 2006. Então já é algo assim que há muito tempo já está presente no nosso dia a dia, né? Nesse sentido de olhar para o desempenho das máquinas, de monitorar a produtividade, de monitorar qualidade, enfim, a gente já está muito conectado em tempo real com as nossas operações ao longo desse tempo. A grande sacada é o que a gente faz com todo esse volume de dados que no fim do dia, né, a gente precisa ter alguém lá analisando, precisa alguém lá construindo algum tipo de análise, olhando para a conjuntura do negócio, pegando essas informações para que a gente tome cada vez mais decisões assertivas e baseada nos dados. Até nisso hoje já tem muita evolução com inteligência artificial e tudo mais. Mas dentro do nosso negócio, esse tema da transformação digital, ele já faz parte, eu diria, do nosso DNA, né? Então isso permeou por mais áreas, né, dentro de gente e gestão, permeou dentro de áreas de inteligência de mercado, enfim. Então isso cada vez mais está tomando corpo dentro do negócio, porque é um caminho que a gente não pode remar contra isso. Isso é extremamente importante. E dentro do supply não foi diferente. Essa coleta de dados, por exemplo, que já acontece de 2006 em diante, dá para o nosso time de PCPM, por exemplo, uma condição muito bacana de programação de máquina, de programação de fábrica. A gente tem outra vertente também dentro da logística, né, trabalhando com dados, né, de entrega, de nível de serviço, de ocupação de caminhões, de lead times, enfim, de medição de OTIF, estratifica por rota, enfim, tem uma infinidade de possibilidades de associações que são possíveis de ser feitas hoje dentro do supply, né, tanto na logística quanto nos suprimentos e no PCPM, que nos dá uma condição de tomar boas decisões, de ter clareza, né, para as tomadas de decisão. Existe um caminho, sim, de a gente estar cada vez mais tornando esses dados confiáveis e fazendo a sanitização desses dados. Não é um mundo perfeito, a gente está a caminho dele, né? Mas eu vejo que com o que a gente tem hoje já tem assim uma condição muito boa, né, de
de conexão entre as áreas, dos dados, né, de tomada de decisão, que é muito fruto da transformação digital. Se acelerou muito esse processo, principalmente na pandemia, eu vejo principalmente dentro do supply, né? A pandemia nos colocou um desafio, né, como negócio de forma bem ampla, mas no final do dia o cliente estava sem produto, né, faltou matéria-prima, ao mesmo passo que em algum momento a gente parou as fábricas, daqui a pouco a gente já estava com elas todas tomadas, ocupadas e tendo que acelerar, entrando em turnos de revezamento, enfim. Então, para o supply, isso foi extremamente desafiador na época, né? Eu não estava à frente do supply na época, mas eu pude acompanhar e perceber o quanto teve de evolução nessa fase também e o quanto se acelerou na construção de rotinas, de métricas, de automatizações sistêmicas que dessem para o supply chain uma performance e uma produtividade melhor do que se tinha antes, né? Então, ela veio nesse momento ali de pandemia, né? A transformação digital para acelerar algumas coisas que a gente não tivesse o básico, que são os dados, nós não conseguiríamos fazer nada disso, né? Então, por isso que para mim hoje, e algo bom de se falar, é que nós já temos isso muito presente no nosso dia a dia já há bastante tempo, né? Então, isso não nos coloca em uma posição confortável, é óbvio que a gente tem que continuar evoluindo, né? Engenharia de manutenção, medição de vibração, de temperatura, de pontos chaves do processo, das máquinas, tudo isso são projetos e são medições que a gente já faz no dia a dia para tornar a gente cada vez mais produtivo, para parar uma máquina e fazer uma manutenção antes de ter uma quebra um pouco mais grave, né? Economizar dinheiro com isso, porque o custo da manutenção é um custo que também pesa bastante nas indústrias de transformação. Então são ações que através da transformação digital, né, dessas implementações, dessa cultura, desse olhar, porque não é só tecnologia, a gente tem que aplicar e traduzir isso para a nossa realidade, e no fim do dia tirar alguma vantagem disso, né, ter algum valor agregado sobre isso é o que vai fazer toda a diferença. E no nosso negócio eu diria que vem caminhando super bem e a passos largos, né? Tem bastante gente boa lá dentro olhando para isso e respirando desse ar aí todos os dias para que a gente se mantenha sempre atualizado e usando sempre aquilo que tem de mais atual, tecnológico, para trazer competitividade para a gente. Legal que isso já é algo, é quase uma vanguarda, né? Que vocês já estão isso vendo há tanto tempo, então o impacto não é tão grande, mas, como você bem comentou, abriram-se novas possibilidades que permitem ainda avançar mais, né? E eu penso que quando a gente fala de indústria, isso é extremamente importante, porque ele garante eficiência, tempo e geralmente indústrias a gente fala de margens muito apertadas, muito volume para poder lidar, então quanto mais eu consigo aproveitar isso, mais eu consigo ser competitivo nesse mercado também, né? E além da transformação digital, outro assunto que sempre eu pergunto para as empresas, indústrias de transformação, principalmente que eu converso aqui, é sobre a questão de sustentabilidade e impacto ambiental, porque isso é um tema que já está com ESG, né, que completa outras questões também, mas acaba sempre ficando em prioridade estratégica das empresas. E como que hoje, isso além do impacto em supply, como que a Crona tem lidado com essa pressão sobre isso também? E tem alguma iniciativa que você pode compartilhar com a gente para demonstrar como que isso é feito lá na prática? Tenho sim. Esse é um tema bem importante e traz para a gente, né, à luz dos processos também, um foco muito grande na questão de geração de resíduos. Por mais que esses resíduos, né, eles são todos, ou uma boa parte deles reutilizados, eu diria que 98, 99% aí do que se gera de resíduos dentro da nossa indústria de transformação
ele volta para o próprio processo. Então isso tem uma ligação muito forte com sustentabilidade. Não é fácil conseguir retornar tudo isso para dentro do processo, precisa de muita atenção, de muito cuidado, de muito controle nos processos produtivos. Então a gente tem conseguido evoluir muito bem nos últimos anos em relação a isso. Responsabilidade social também é algo muito forte, muito presente dentro do nosso negócio. Nós fundamos há pouco tempo aí o Instituto Crona, então a gente tem esse olhar social muito forte, né? O tempo todo a gente tem ações em andamento. Agora, né, no último fim de semana aconteceu uma ação para coleta de lixos em algumas áreas lá próximas da planta. Então nós temos um time de voluntariado, nós temos uma série de iniciativas, né, que transcendem o portão da empresa para apoiar a comunidade, para apoiar alguma instituição nesse sentido. Então são formas que a gente encontrou de estar retribuindo para a sociedade, para a comunidade, né, até mesmo para o meio ambiente, alguma coisa boa nesse sentido, né? E, novamente, dentro de casa, né, os olhares para 5S, para controle de processos, para geração de refúgio, para reutilização de resíduos, para destinação adequada daquilo que a gente não consegue reutilizar, que inclusive isso é revertido também, né? A renda que nós temos daquilo que não é reutilizado por nós dentro de casa, ela é revertida para o Instituto Crona. Então a gente consegue direcionar isso, né, de novo em prol de algo maior. Então isso é algo assim muito, muito forte, muito presente. A Crona está sempre se movimentando e olhando muito para isso, e dentro de casa isso não é diferente. Muito bacana ver iniciativas como essa, que como você bem colocou, é um retorno, né, do impacto. Exato. E eu penso que quanto mais a empresa também ela entende o papel dela, não só em geração de receita, mas também o impacto social, o impacto de ambiente, o impacto ambiental, né? A empresa ela fica completa, né, quando ela entende esse papel. Então iniciativas como essa ajudam diretamente, né, a sociedade e consequentemente a manutenção do próprio negócio, que de alguma forma também depende da sociedade, né? Então isso é uma forma bem bacana de olhar para isso. E bom, para a gente indo aqui para o nosso final do episódio, queria uma visão de perspectiva tua para o futuro. O que a gente pode esperar do supply e da indústria no Brasil e no mundo nos próximos anos? O que tem se falado que você já está ligado e que pode dar aí só um pouco para o nosso pessoal que está nos assistindo? Bom, eu sei que é meio clichê, né, essa frase que eu vou comentar, mas quando a gente fala de supply chain, sempre vem para a mesa essa questão da integração das cadeias, né? E sem dúvida, isso é muito importante e tem que ser muito fomentado, né? Integrar as cadeias é um baita desafio, né, no cenário que nós temos, né? Então, as cadeias elas não são mais tão singulares como a gente via no passado. A gente tem muitas redes de suprimentos, né? Então, orquestrar tudo isso, integrar tudo isso é sem dúvida um grande desafio. Mas no final do dia, para mim, o futuro do supply chain e as perspectivas que eu enxergo para frente é justamente estar cada vez mais colaborativo, né, dentro de casa e também fora, porque esses desafios que nós enxergamos, que nós nos deparamos no nosso dia a dia, o nosso fornecedor também presencia, também vive. Ele também tem carga tributária, né, para se atentar, ele tem os desafios, ele tem todos os percalços que nós temos, eles também têm. Então a gente trabalhar numa rede, numa cadeia de supply chain colaborativa, para mim é sem dúvida primordial, né, falando de futuro. E outra coisa são a questão dos dados. Quando a gente fala de integração de cadeia, de redes de suprimentos, a gente precisa
trazer para a mesa os dados para dar embasamento, para dar consistência, porque como supply chain nós temos um grau de contribuição gigantesco dentro dos negócios, né? Geralmente os maiores custos de operações estão dentro de supply chain, né? Aquisição de matérias-primas, frete, então, né, são contas pesadas e que a gente precisa ter muita responsabilidade no input, né, na elaboração de um projeto, na provocação de uma melhoria, para que a gente não erre. Os recursos eles estão mais caros no Brasil, com taxa de juros como a gente vivencia hoje, então essa assertividade, esses dados, esse ambiente colaborativo dentro de supply chain, sem dúvida são perspectivas de futuro. Mas o grande diferencial para mim também, Rafa, continua sendo as pessoas dentro desse processo, né? As tecnologias, as ferramentas, os dados, as IAs, elas vão nos apoiar, já estão nos apoiando e muito nesse processo, mas o grande diferencial para mim ainda continua sendo as pessoas que entendem do negócio, que conseguem fazer a leitura do cenário, que conseguem ver a conjuntura daquele negócio e com base nessas ferramentas, nos dados, fazer uma análise, fazer uma projeção, fazer uma provocação, enfim, né, tomar as decisões ou provocá-las para que elas aconteçam, né, somando tudo isso que eu comentei, as informações, a conjuntura, o negócio. Então, para mim, essa é a perspectiva que eu enxergo de futuro para dentro da supply chain, né? Os desafios eles vão continuar acontecendo, né? O ano que vem vai ter algum evento que vai nos colocar um desafio, no outro ano vai ter outro, né? Se não for no Brasil, vai ser fora dele, uma cadeia que tem impacto grande no teu negócio. Então, tu ter esses mapeamentos, ter essa consciência de tentar prever e mitigar cada vez mais esses riscos é diferencial. Acho que esses são pontos assim que eu deixaria como reflexão, né, para quem está nos ouvindo aí em relação à supply chain. E você falou, deu um grande ênfase em pessoas. E falando de pessoas, Adir, como é que tu enxerga esse profissional? Quais competências, características que você entende que esse profissional daqui para frente precisa ter? O que está faltando? Tem algo que é bom desenvolver? Quais são essa tua visão desse profissional, falando de supply, mas obviamente várias competências dessas acabam convergindo também para outras áreas, né? Como que é a tua visão sobre esse perfil atual? Eu acredito muito que nesse contexto a gente tem uma via de mão dupla, né? Existe sim as competências que enquanto profissionais a gente tem que estar evoluindo, tem que estar amadurecendo, tem que estar trabalhando num plano de desenvolvimento. Isso, né, é padrão, isso cabe a todo profissional, né? Mas o que eu vejo de grande relevância é a gente conseguir conectar o propósito com essa galera. A gente tem gerações diferentes, a gente tem valores diferentes, a gente tem uma série de divergências aí, mas eu procuro enxergar sempre o copo meio cheio nesse sentido, que nós temos mais convergências do que divergências, né? Então, a gente conectar com o propósito, para mim, é o que faz grande diferença, porque a competência, né, em alguns casos, eu vejo que ela é muito situacional. A gente tem uma posição aqui de especialista ou de analista que determinada competência vai nos trazer uma performance melhor, enfim. Então, é a gente também conseguir encaixar isso, mas de forma gerais, Rafa, eu vejo que resiliência é algo importante, né? Mas não no sentido de voltar para o lugar que veio. É de adaptação mesmo, porque as coisas mudam tão rápido, né, que a gente precisa ter uma capacidade de forma geral em todos os cargos e todas as funções, todas, né, as hierarquias, de se adaptar. E para poder se adaptar a gente tem que conseguir ler o cenário, né? Peraí, o que está acontecendo aqui, o que pode acontecer, né? Qual que é o cenário que eu estou operando nesse momento?
né? O que que eu posso tirar de proveito disso e corrigir a rota rapidamente, porque, né, muitas vezes a gente acaba entrando num piloto automático, executando as tarefas do dia a dia, mas e aí? Né? Como é que a gente está em relação ao cenário econômico? Como é que a gente está em relação à performance da minha área mesmo, a minha performance enquanto profissional? Né? Qual que é a leitura que eu estou fazendo de tudo isso? O que que eu preciso tirar da minha caixinha de ferramenta para usar mais agora? Ou eu não tenho na minha caixinha de ferramenta, eu vou buscar um fórum, vou buscar um aperfeiçoamento, que isso é outra coisa que tem evoluído muito, né, cara? A gente tem acesso hoje a conteúdos e informações o tempo todo, né? Não necessariamente a gente precisa, como pessoa, ir buscar uma faculdade, uma pós-graduação, um curso completo para desenvolver, de repente, uma competência específica. Então, a gente pode buscar isso através de benchmark, através de um podcast como esse, através de uma conversa, através de uma imersão, enfim, tem uma série de ofertas nesse sentido, de conhecimento, de troca, que a gente pode fazer. Mas para que o profissional consiga fazer isso, eu vejo que é indispensável ter essa capacidade de leitura, né? De fazer a leitura do contexto, de se avaliar, de se autoconhecer. E aí eu vejo que entra um papel importante de nós, enquanto líderes nessa jornada, de quando identificado isso em algum liderado nosso, por exemplo, a gente ter, né, a empatia de ir lá e conversar com a pessoa, de dar um feedback, de dar um insight, de sugerir alguma coisa, entendeu? De ter, assim, essa destreza de ajudar a pessoa a enxergar isso, de fazer essa leitura, né? Eu acredito muito nisso, de não ir lá e direcionar e vai por aqui ou vai por ali, né? Analisa, pensa, reflete, olha o cenário, olha o contexto, qual decisão você tomaria, né, diante de tudo isso que a gente está enxergando aqui. Porque a carreira, ela é do profissional, ela é de cada um, então trabalhar nas competências, né, fazer a leitura do cenário, desenvolver um PDI, buscar um conhecimento, entregar, né, tô entregando o meu 100% ali, mas para aquilo que eu quero, para onde eu quero chegar, eu preciso entregar 110. Então, para mim entregar 110, qual é a ferramenta que eu vou ter que tirar da minha caixa aqui, ou vou ter que buscar conhecimento? Eu sempre acreditei muito nisso, né, no meu tempo aí de jornada, e sempre procurei trabalhar muito isso com os meus liderados, né, diretos, indiretos, para que a gente possa juntos viabilizar crescimento, viabilizar desenvolvimento, viabilizar entregas melhores, performances melhores, enfim. Então, no fim do dia, como profissional e como líder, esse é o meu grande propósito aí, quando a gente fala, né, de competência, de desenvolvimento, de profissional do futuro. Eu acho que a gente tentar prever um profissional do futuro é um pouco difícil. Sim, cada vez mais, né? A gente prever um profissional com capacidade de ler o cenário e de buscar o desenvolvimento que precisa para se tornar o melhor profissional para aquela situação, para aquele contexto, acho que isso está mais na nossa mão no curto prazo. Excelente, acredito que isso dá uma visão muito grande, não só de profissional, mas também de mercado, e acho que você conseguiu sintetizar bem a tua visão nessa posição, e como né, adaptação, acho que foi a palavra-chave que eu consegui tirar, além da leitura, né, do cenário, mas é se adaptar rapidamente, cada vez mais rapidamente, né, às mudanças, é o que garante aí a relevância de um profissional no futuro. E se eu puder expandir ainda, não é nem só do profissional, né, mas se a gente reflete isso para as corporações, é a mesma coisa. Para que a organização se mantenha relevante num cenário tão complexo como o que a gente está vivendo agora, é indispensável que ela consiga se adaptar rapidamente a essas mudanças de mercado. Excelente. E bom, com esse insight do Adir, a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do Global Insights. Eu queria agradecer muito o Adir pela troca, pelo papo. Acho que foi um papo de alto nível. Fiquei muito honrado de poder te receber aqui, te reencontrar depois da gente poder ter feito pós-graduação juntos. Verdade. E agora em outro momento, né, de ambos, né,
de carreira. Isso é muito bacana, quanto que a gente vai construindo as relações aí ao longo da nossa jornada. Então agradeço muito aí a tua presença e, bom, você que nos assistiu até aqui, espero que tenha se inspirado com as histórias que a gente contou aqui, o que a gente trouxe de insights. Comenta aqui embaixo se você gostou de algum ponto ou também quer contribuir para a conversa que teve aqui, né? Siga a gente também nas redes sociais, siga a gente aqui no YouTube, que a gente sempre está compartilhando novos episódios com temas super relevantes, atuais, falando de negócios, inovação, indústria, distribuição, enfim, temas que são bastante relevantes e que permeiam o nosso ambiente de negócio atual e sempre, obviamente, trazendo profissionais para nos ajudar e inspirar a gente a construir o nosso dia a dia de uma forma melhor. Agradeço demais você que nos assistiu até aqui e até o próximo. Tchau!